Aula de número 66, item 5 do capítulo 8, né? Capítulo 8 que trata a sociedade humana, né? E a gente vem discorrendo, já passamos pelo pensamento político de Mises no item 2. Aula maravilhosa, essa é bem curtinha, os efeitos da divisão do trabalho. Peço que vocês se dediquem muito a esse capítulo, não só por questões de economia, como nós vimos, inclusive, terminamos o item passado falando, né, que a teoria clássica do comércio internacional é muito boa, vale, tem um monte de coisas importantes. O livro é completamente importante, mas principalmente para o dia a dia, né, os debates contra o socialismo, né, as leis da associação, por que que elas são vantajosas, por que que o liberalismo realmente é aquele que direciona a humanidade para o crescimento, para a paz, né? Os efeitos da divisão do trabalho. Curtinho o texto, extremamente curto, mas é uma aula bem curta mesmo, tá ok? Os efeitos da divisão do trabalho. A divisão do trabalho é o resultado da reação consciente do homem para a multiplicidade de condições naturais. Por outro lado, é em si mesmo um fator que acentua essas diferenças. Atribui para as diversas regiões geográficas funções específicas no complexo do processo de produção, ou no complexo processo de produção. Deve ter algum erro aí, no complexo do processo de produção. Faz de algumas áreas zonas urbanas, de outras zona rural. Localiza os vários ramos da indústria, mineração e agricultura em locais diferentes. Mais importante ainda é o fato de que a divisão do trabalho intensifica a desigualdade inata dos homens. O treinamento e a prática de tarefas específicas ajustam melhor os indivíduos para as exigências de suas atividades. Os homens desenvolvem algumas de suas faculdades inatas e tolhem o desenvolvimento de outras que não vão lhes servir para nada. Surgem as vocações. As pessoas se tornam especialistas. Olha, muita coisa importante aqui. A divisão do trabalho é o resultado da reação consciente do homem para a multiplicidade de condições naturais. Por outro lado, é em si mesma um fator que acentua, ou seja, que aumenta essas diferenças. Um cara que assenta melhor bloco do que aquele que assenta pior, ele começa a ganhar dinheiro, ele se especializa naquilo e vai se tornando cada vez melhor, enquanto que o outro vai ficando lá para trás e talvez vai buscar uma outra condição que ele vai depois se aprimorar. Então, ele atribui às diversas regiões geográficas funções específicas no complexo do processo de produção. Faz de algumas áreas zonas urbanas, de outras, zona rural. Alguns países mineradores, outros agrícolas. Mais importante é que o fato que a divisão do trabalho intensifica a desigualdade inata dos homens. O treinamento e a prática das tarefas específicas ajustam melhor os indivíduos às exigências de suas atividades. Os homens desenvolvem algumas de suas faculdades inatas e tolhem aquilo que não serve, ele joga fora. Surgem as vocações e as pessoas se tornam, então, especialistas. A divisão do trabalho divide os vários processos de produção em tarefas mínimas, perdão, muitas das quais podendo ser realizadas por dispositivos mecânicos. Este fato tornou possível o uso de máquinas e provocou o assombroso progresso das técnicas de produção. A mecanização é fruto da divisão do trabalho, sua consequência mais benéfica, e não sua causa e sua fonte. A maquinaria especializada, movida a motor, só poderia ser empregada num ambiente social onde predominasse a divisão do trabalho. Cada avanço na direção do uso de máquinas mais especializadas, mais refinadas e mais produtivas exige uma maior especialização das tarefas. Então, esse é aquele tipo de parágrafo que o certo era você grifar tudo, de tão conciso e profundo, tá certo? Então, fica aí para uma leitura rápida, a gente encerra e já vamos para o 6. O indivíduo na sociedade. Curtinho esse, né? Mas profundo, hein? Não se enganem.